Olá, todo mundo dos segundos anos, espero que vocês estejam bem, né, estudando nesse domingo para as provas aí que ocorrerão nessa semana. Quero fazer esse vídeo rapidinho, né, fazer breves notas para auxiliar vocês nos estudos, especialmente de dois subtemas do debate de questão agrária que a gente centralmente trabalhou nessa semana, que é o que vai cair na prova de vocês na segunda-feira, que é sobre os massacres, né, os massacres no campo brasileiro, especialmente quatro que eu quero destacar, e sobre o que é a reforma agrária, né, que é um debate crucial que tem tomado o debate de questão agrária desde os anos 50, mas especialmente nessa virada do século XX para o século XXI. Bom, em termos de massacre, é sabido que os conflitos no campo eles produzem processos de violência. O quadro de concentração fundiária, e esse é o termo que resume melhor hoje a questão agrária no Brasil, é um quadro de concentração fundiária. Essa expressão vocês vão encontrar muito facilmente em diversas questões que vocês vão resolver de vestibulares, por exemplo. O ES, o próprio Enem já trouxe esse termo, concentração fundiária, como um termo que melhor resume o debate sobre questão agrária no Brasil do século XX no século XXI. Mas esse processo de concentração fundiária, ele inevitavelmente produz processos de violência. A desigualdade, ela produz violência. E no caso específico das violências no campo brasileiro, elas acometem quase que unanimemente os setores empobrecidos que estão no espaço rural brasileiro. Eu lembro de ter apresentado um quadro dos assassinatos de 2022 no campo brasileiro, em que você pega aí basicamente dois importantes segmentos que foram barbaramente assassinados em 2022, que são indígenas e os sem terra. Então hoje as comunidades indígenas, os povos sem terra, o movimento quilombola, essas comunidades tradicionais, esses povos tradicionais, eles são muito visados em termos de disputa com o agronegócio e como alvos centrais dos processos de assassinato. E nesse quesito, vale destacar que, pelo menos dos anos 90 para cá, o Brasil é um dos países que mais viu processos de massacre contra trabalhadores e trabalhadoras no campo brasileiro. E aí, no conjunto de slides que eu preparei para vocês, eu fiz questão de mencionar pelo menos 4 massacres, sendo 2 deles aqui bem específicos, né, bem importantes, no Pará. O Pará é um estado gigantesco, a proporção geográfica do Pará é imensa, e que dos anos 90 para cá tem sido um palco difícil de conflitos que tem levado a várias mortes de trabalhadores rurais, militantes sem terra, indígenas, ambientalistas, jornalistas, pessoas da Igreja Católica que são favoráveis à questão ambiental, como Dorothy Stang, por exemplo. Então, o Pará tem sido um desses territórios de maior conflitualidade no campo brasileiro. E aí eu destaco o massacre de Pau-d'Arco, em 2017, como um dos massacres aí cruciais para entender especialmente como o Estado brasileiro, via as suas polícias, age geralmente nos conflitos do campo. Agem como se fossem, na verdade, jagunços, né? Militares, privados dos donos de terra. Aí, Pau-d'Arco, eu coloquei o texto assim: no dia 24 de maio de 2017, 10 trabalhadores rurais sem terra, 9 homens e uma mulher, foram mortos em uma ação da Polícia Militar, da PM e da Polícia Civil do Estado do Pará, supostamente organizada para cumprir mandados de prisão contra ocupantes da Fazenda Santa Lúcia, acampamento Nova Vida. Então, esse é um dos massacres que chocou o Brasil, inclusive no ano de 2017, na região do Pará, também conhecido como Massacre do Pau-d'Arco. Outro massacre que ganhou muita visibilidade, esse nos anos 90, é o massacre de Eldorado nos Carajás. Cerca de 1.500 trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra estavam obstruindo a via para cobrar do Estado brasileiro a execução, a implementação de políticas de reforma agrária. Reforma agrária esta que é prevista nos marcos constitucionais brasileiros, né? Acho que
cabe ressaltar que um dos pontos fundamentais no que diz respeito à questão da terra, via Constituição de 88, é a função social da terra. A terra tem que ter uma finalidade, seja para moradia, seja para plantio, e essa terra, quando está improdutiva, a depender de seu tempo, ela tem que ser necessariamente destinada para fins de reforma agrária, né? Então, o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, que neste ano de 2024 faz 40 anos de história, tem historicamente, especialmente nos anos 90, ocupado muitas terras para cobrar, terras improdutivas, né, para cobrar do governo federal a celeridade da implementação das políticas de reforma agrária no Brasil, para que, de fato, as terras sejam destinadas para quem nelas querem trabalhar, ou seja, cumprir com a sua função social, a função social da terra no Brasil. E aí, em 96, especialmente no dia 17 de abril, 19 trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra foram assassinados pela polícia, mais uma vez, pela polícia militar do estado do Pará. Vou enviar, inclusive, um link de um vídeo para vocês, que soma imagens da TV Globo, que fez a cobertura em loco deste... Na verdade, não foi nem conflito, né? Porque a ideia de conflito, você parte do pressuposto que os lados que estão em disputa têm um mínimo de chance de defesa, de ataque. Nesse caso, não foi um conflito, foi um massacre, literalmente. Mas tem imagens da Rede Globo, vou mandar um documentário que aí já aviso que tem cenas fortíssimas, né? Então, quem não tiver muita disposição, não há obrigação de assistir, mas é um documentário que mostra essa brutalidade de ação policial por parte da Polícia do Estado do Pará diante desses trabalhadores sem terra que estavam reivindicando o seu direito constitucional de ter acesso à terra via reforma agrária e foram barbaramente assassinados aí no dia 17 de abril de 1996. Esse fato, inclusive, ganhou repercussão internacional e hoje, em memória a esses lutadores e lutadoras, você tem o Dia Internacional da Luta Camponesa, que é o dia 17 de abril. E os movimentos sociais que lutam pela terra no Brasil e na América Latina fazem do mês de abril um mês fundamental na luta pela terra na América Latina como um todo, né? Chama-se de Abril Vermelho. Então eu queria dar destaque a esses dois processos de massacre no Pará, Pau d'Arco em 2017 e Massacre de Eldorado dos Carajás em 96, que são marcas profundas de como o Estado brasileiro, especialmente nos anos 90 e também nos anos 2000 e 2010 para cá, tem tratado a questão da terra e a luta social dos movimentos que lutam por terra e território no Brasil. Um segundo elemento que eu queria destacar, além dos massacres, literalmente a questão da reforma agrária. E aí nas últimas lâminas do slide, eu comento sobre a reforma agrária popular. Veja, reforma agrária é uma terminologia que está, pelo menos, na boca dos movimentos sociais que lutam pela terra no Brasil, pelo menos desde os anos 50, anos 60. Teve um movimento muito importante no Brasil que basicamente nasceu no Nordeste, mas teve proporções além do Nordeste brasileiro, que foram as ligas camponesas. E aí cabe, por exemplo, a menção ao importantíssimo advogado e militante Francisco Julião, que foi um dos principais advogados, se não o principal advogado, que auxiliou e militou ao lado dos camponeses das ligas camponesas. Então, desde os anos 50/60, você já teve uma ideia de distribuição da terra no Brasil, né? Ou seja, se o modelo agrário brasileiro parte da ideia da concentração fundiária, e essa concentração fundiária ela produz um processo contínuo de desigualdades, então a saída para quebrar essa desigualdade social e você começar a criar políticas de justiça literalmente você distribuir terras. Então já desde os anos 50 e 60 você tem esse nome, né, questão agrária, que ventila-se, toma de conta do noticiário público quando se fala em conflitos no campo. E o MST, quando nasce nos anos 80, retoma
esse símbolo das ligas camponesas e, nesses últimos 40 anos, tem atualizado cada vez mais uma proposta de reforma agrária para o Brasil, que eles estão denominando de reforma agrária popular, que é baseada em alguns pontos específicos, e aí eu vou citando nos últimos slides que eu passei para vocês, tá? O primeiro desses quesitos que diz respeito à reforma agrária é o acesso à terra, ou seja, não há nenhum projeto de reforma agrária que não passe necessariamente pela discussão do direito à terra. Então, o direito à terra é um direito indispensável para pensar qualquer tipo de constituição de proposta de reforma agrária no Brasil ou em qualquer parte do mundo, tá? O segundo elemento que constitui aí para o MST um requisito fundamental da proposta de reforma agrária é pensar a natureza. O MST tem uma preocupação fortíssima em como é que os movimentos sociais do campo vão manter uma nova relação com a natureza, tendo em vista que, se o MST faz uma contraposição profunda ao agronegócio, que degrada profundamente o meio ambiente, com a utilização de agrotóxicos, né, e derivados, o MST faz um movimento contrário, ou pelo menos busca fazer um movimento contrário, manter uma forma social de produção agrícola que mantenha um respeito pelas riquezas naturais, pelos bens comuns, né? Não só a água, mas a terra e por aí vai. Então, o segundo elemento, aí, além da terra, é a natureza. Um terceiro elemento que o MST destaca são as sementes. Acho que nós estamos diante, a gente já discutiu isso bastante na escola, sobre que tipo de semente, né, nós vamos utilizar na nossa agricultura. Se é o tipo de semente modificada geneticamente, né, transgênica, ou se são as sementes crioulas. O MST tem um tipo de produção que tenta fortalecer a utilização das sementes crioulas e especialmente fomentar nas comunidades agricultoras familiares do Brasil uma política chamada de banco de sementes. Um banco interno nas comunidades em que a pessoa pode fazer um empréstimo de sementes crioulas, utilizar aquele processo produtivo e depois retornar com novas sementes crioulas para devolver nessa espécie de banco, né? Um banco comunitário de ajuda mútua, né? De associativismo, que essa é a ideia prioritária hoje da agricultura familiar e camponesa do Brasil. Então, um terceiro elemento, sementes. Um quarto elemento, pensar a produção, né? Uma produção a partir de bases agroecológicas, né? Sem utilização de venenos, respeitando o meio ambiente, respeitando as comunidades locais, as potencialidades locais, buscando fazer não uma monocultura, que é a cara e é o tipo do agronegócio, mas buscando fazer uma policultura, né? Uma cultura diversificada de gêneros alimentícios para poder fazer uma belíssima produção. Então, ponto 4, produção. Ponto 5 é energia. As formas de energia, ou as fontes de energia também têm sido debate intenso dentro do movimento Sem Terra, diante inclusive do que são os debates acerca da crise climática que a gente vive, né? Estamos aí, não é nem à beira, já estamos já na ocorrência de uma emergência climática planetária que põe em risco, inclusive, a sobrevivência da espécie humana. Então, o MST tem se preocupado com novas formas de produção energética que possam auxiliar esta agricultura e que essas formas de energia elas sejam formas de energia sustentáveis, né? Como a energia solar descentralizada. Tá? Então, um quinto elemento, energia. Sexto elemento, educação e cultura. O MST não desvincula a produção de alimentos dos saberes repassados através da educação. É por isso que o MST fortalece bastante as escolas do e no campo. Né? Do campo, porque são localizadas lá, e no campo, quer dizer, no campo, porque são localizados no campo, né? E do campo, porque tem um saber que tenta priorizar a questão da agricultura familiar e camponesa. Escolas essas, né, que estão aí, inclusive, no estado do Ceará, vinculadas à SEDUC, Secretaria de Educação do Estado do Ceará, e nós, do terceiro ano, né, quando estivemos no terceiro ano, 2022 e 2023, tivemos a oportunidade de visitar uma escola em Itarema que tem esse método de educação, né, uma educação voltada para os saberes do campo, que também se localiza no campo. Então, educação e cultura também são elementos fundamentais dentro do projeto de reforma agrária popular do MST. E, por último, a garantia dos direitos sociais. O MST
dentro da sua proposta de reforma agrária, não desvincula o acesso ao direito, né, o direito à saúde, o direito à participação político-democrática, o acesso à educação, não é, o acesso a ter direitos. Ou seja, o acesso a ter direitos está vinculado com esse projeto de reforma agrária e constitui um ponto crucial, não só na história do movimento sem terra do Brasil, mas também da sua proposta de reforma agrária popular. Então era isso, pessoal. Queria comentar rapidamente esses dois pontos. Toda a questão dos massacres no campo, né? Tem um conjunto de questões na prova de segunda-feira que versam sobre a questão dos massacres. E também há um conjunto de questões na prova de segunda-feira que versam sobre a questão da reforma agrária dos anos 90 para cá. Então, acho que os comentários estão aí. Espero que vocês consigam ver esse vídeo, né? Fortaleceu os estudos de vocês no debate de questão agrária com os slides que eu mandei. E desejo boa prova amanhã. É isso. Valeu. Bom domingo.